Hoje vocês vão escutar muita siriema, viu, gente? Porque, não sei, é que a Sophie, que edita o episódio, beijo, Sophie, ela tira todos os ruídos. Mas tá tão bonito e tá um ventinho tão bom, que aqui em Goiás tá tão calor, que vocês nem imaginam. Como é que tá aí na cidade de vocês? Comenta aqui. Deixa eu saber de onde vocês são. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, caso você seja novo por aqui. Sou biotecnologista e entomologista e hoje a gente vai falar das FAQ, parte 2. O que são isso? As Frequent Asked Questions. Acho que é isso que fala em inglês. As perguntas mais frequentes que vocês trazem para mim, ou trazem nos comentários, ou mandam lá no WhatsApp. E aí eu resolvi trazer aqui para vocês também. E como a parte 1 foi uma das mais escutadas dos últimos tempos, então eu decidi trazer a parte 2. Eu separei 7 perguntas que mais apareceram nos últimos tempos e que eu achei mais importante trazerem para vocês. Tem perguntas sobre nematóide, sobre tricoderma, sobre timing de aplicação, sobre mistura com ureia e sais, biofungicida preventivo, controle de bacteriose e mais uma que apareceu bastante, que foi a azospirillum, que eu sei que vocês amam falar de azospirillum. Eu também amo. Na verdade, eu amo falar de biológico, né, gente? É isso. E eu quero lembrar vocês que o Spotify ele fica me cobrando toda vez que eu posto um episódio, ele fica cobrando pra vocês se inscreverem lá, dar 5 estrelas. O YouTube também, se inscreve no YouTube pra você ficar sempre recebendo as novidades quando eu postar um episódio. Não vai doer nada, gente. Vai lá rapidinho, clica lá, se inscreve, dá 5 estrelas. Se você gostou, tá? Se você não gostou, também não dá nada. Quem não ajuda não atrapalha, obrigada. Bom, então vamos lá? Bom, a primeira pergunta, ela foi a que mais chegou, inclusive muito do pessoal do café. Manda um oi aqui se você é do café. Qual biológico é melhor para nematóide? E a minha resposta, gente, sempre começa com uma contra-pergunta. Você sabe exatamente qual nematóide que está aí na sua área? Porque essa resposta vai mudar a minha resposta para você. Se tem um nematóide de cisto, um heteródera, o foco precisa ser um ovicida, um purpuricílio, uma pocônia, que são os agentes mais indicados para esse perfil, porque eles agem parasitando os ovos, as fêmeas, reduzindo a viabilidade da próxima geração. Agora, se o problema é Platylencos, o nematóide das lesões, ou Meloidogene, o nematóide das galhas, o posicionamento muda. Então, assim, aqui vão entrar os bacilos nesse caso, com atividade nematicida, que vão agir formando um filme de proteção ali na rizosfera, limitando a capacidade de infecção desses nematóides nas raízes. Sabe uma coisa que eu gosto muito de lembrar, tanto aqui no podcast, como nos vídeos, nas consultorias, nas mentorias, é que o nematóide acha a raiz por sinais químicos. Esses sinais químicos são liberados pela raiz como forma de alimentação. Sabe quando você está em casa e sente um cheiro de comida da avó, da mãe, e pensa assim, hoje tem macarrão com carne, macarrão à bolonhesa. Pois é, o nematóide do mesmo jeito, ele por sinais químicos consegue encontrar onde é que está essa raiz e começa o seu processo de infecção a partir daí. Desde quando ele começa o rostro, que é o aparelho bucal dele, né, que ele vai se alimentar, e vai abrir portas para outras doenças. Por isso a raiz vai ficar desprotegida. Então é muito interessante a gente entender quem é que está ali, qual que é o nematóide, se eu tenho ovos, o que eu tenho. Porque assim, apesar de tudo, eu também não gosto de uma análise que seja quantitativa. Eu gosto de uma análise qualitativa, pra gente ver o que é que está ali, não a quantidade que está ali. Porque a gente pode pegar num centímetro, no outro centímetro eu já tenho uma outra quantidade, entendeu? Pode variar bastante. Mas enfim, se vocês quiserem saber o mecanismo de ação aprofundado, volta aí, a gente tem episódio de bionematicida, episódio sobre purpuricílio e pocônia, escuta eles que você vai entender o modo de ação. Hoje aqui eu tô só respondendo as perguntas principais de vocês. Então assim, são abordagens diferentes para organismos diferentes. Se você misturar tudo sem um diagnóstico, sem entender o que está ali, provavelmente você vai investir no produto errado. Por isso que antes de qualquer recomendação de bionematicida, a primeira etapa é uma análise qualitativa do solo para entender quais espécies estão presentes ali naquela área. E só depois disso eu gosto de posicionar o biológico com segurança. E isso também vale para o pessoal aí do café, que tem muita pressão com Meloidogene, Platylencos. Isso vai variar também da região, tá, pessoal? Mas eu recebo muitos produtores semanalmente do café falando sobre isso. Então a gente precisa fazer o diagnóstico. A segunda pergunta e é uma das minhas perguntas favoritas, sobre os modos de ação do tricoderma. Inclusive, semana passada, eu publiquei um episódio aqui dos 5 modos de ação de todos os biológicos.
Então escuta ele também para vocês terem noção como é que funciona. Mas o tricoderma, ele age muito bem como biofungicida. Todo mundo conhece ele como biofungicida. E ele é ótimo nisso. Mas ele é muito mais que isso. Os principais modos de ação que já estão bem documentados são a antibiose, ele produz metabólitos que inibem a produção, né, o estabelecimento de fungos patogênicos. O micoparasitismo, ele literalmente invade e degrada e consome esse patógeno. Ele compete por espaço, por nutriente na rizosfera, indução de resistência sistêmica na planta, ele funciona como uma espécie de vacina, que vai ativar essas defesas antes do patógeno chegar. Promoção de crescimento, sim. Tem isolados, tem cepas que produzem muito AIA, que é o ácido indolacético. O tricoderma também estimula o desenvolvimento de raízes, né? Essa produção de fito-hormônios por conta dessa ação dele como promotor. E tem um dado que eu gosto muito de citar aqui de uma palestra de um professor do Instituto Biológico, que ele menciona que hoje a gente sabe do tricoderma pelo menos 6 modos de ação registrados. Mas tem um estudo em andamento que vai revelar pelo menos 26 modos. É muita coisa, né, gente? Mas eu acho isso fascinante. E é um ponto que eu quero que vocês levem no coração de vocês. Os micro-organismos são multifuncionais. A gente posiciona um produto para uma função, por exemplo, um controle de esclerotínia, né, o tricoderma, mas ele está fazendo várias outras funções ao mesmo tempo. Ele promove crescimento, ele vai induzir a resistência, vai competir por espaço. E não é só o tricoderma, tá, gente? O Bacillus também faz isso muito bem. E vale para grande parte dos agentes biológicos que a gente usa no campo. Quanto mais você entende o organismo, mais aproveita o que ele oferece para você. Bom, a terceira, essa não é exatamente uma pergunta. Na verdade, foi um comentário que eu recebi, vários comentários, e aí eu compilei aqui para responder melhor para vocês. Sobre a ação de Bacillus thuringiensis e baculovírus como opções para matar a lagarta. E eu quero só lembrar vocês que o BT começa a agir em 24 horas após a aplicação. Mas eu preciso adicionar um ponto crucial que define o que esse produto vai funcionar ou não. E o BT também, né? O BT funciona de 5 a 7 dias, que é o timing de aplicação. Não adianta nada a gente ter o melhor bioinseticida do mercado se a gente aplica no momento errado. O BT e o baculovírus, eles vão agir por ingestão. A lagarta precisa comer o produto para ela ser afetada. E eles são mais eficientes contra lagartas pequenas, até no máximo L2. Nos primeiros instares, quando a cutícula ainda é fininha, a lagarta está em plena alimentação, está se desenvolvendo, é como se ela fosse um bebê. Então, ela é mais suscetível. Quando a lagarta já está grande, terceiro, quarto instar, a cutícula está bem mais espessa. O consumo foliar, ele já causou um grande dano na lavoura e a eficiência vai cair. Claramente, até o químico não vai funcionar direito. E isso quer dizer que a gente aplicou tarde. Então o recado é monitoramento. Define o seu timing, o timing que vai te dar o resultado. Isso vai valer para biológico, vai valer para químico. E no biológico ainda mais crítico, porque a janela de ação ela é mais estreita. Então, aplique mais cedo e no momento certo, né, gente? Uma temperatura aí, o ideal, antes das 10 da manhã, depois das 4. Ou então coloque um formulado melhor, né? Entenda a formulação desse micro-organismo para você conseguir colocar ele melhor no campo. A quarta pergunta, e essa eu achei muito interessante, por isso que eu quis trazer para vocês, que eu recebi no direct, mas eu coloquei também no TikTok, coloquei no Instagram e vou trazer para cá. Que é, Isabela, eu posso misturar ureia, nitrato e cloreto na mesma calda com biológico? Pode, com muito cuidado. Vamos lá para esses cuidados que você tem que ter e eu vou explicar aqui para vocês. Vamos começar pela ureia. Ela pode ser uma boa parceira para a gente no campo, mas ela pode interferir no pH da calda. E isso pode oscilar. Então, dependendo da concentração e das condições da aplicação, o pH fora da faixa tolerada para um micro-organismo, geralmente aí que é um 5,5, 7,5, já é suficiente para comprometer a viabilidade celular. E, se possível, meça esse pH da calda antes da aplicação. O nitrato e o cloreto são sais. E aqui o risco, ele é muito mais osmótico. Quando a concentração de sais na calda ela é alta, pensa comigo, a bactéria ela vai perder água por osmose. Ela vai ficar com a célula túrgida. Lembra lá da faculdade? Pois é.
ela vai ficar túrgida, vai ficar cheia de água e pode romper a sua parede celular. A bactéria vai morrer antes mesmo, coitada, dela chegar na planta. Então a regra geral é, quanto maior a concentração de sais na calda, maior o risco para o micro-organismo. Então prefira caldas mais diluídas se for misturar com o fertilizante. Essa eu recebo bastante, essa eu recebo muito. A pergunta assim, por que eu tenho que aplicar o biofungicida mais cedo, antes de ver o sintoma? Não posso aplicar ali depois que está o sintoma? Eu quero que vocês respondam uma pergunta começando de um lugar diferente. Para que serve o biofungicida? Como é que ele age? A resposta, a gente está no modo de ação. O biofungicida, baseado tanto em tricoderma, bacilos, mas eu gosto de focar muito no bacilos, para vocês pensarem melhor, ele atua por competição. Então ele ocupa o espaço da superfície foliar ou o tricoderma na rizosfera, e antes que o patógeno chegue ali, eles vão formar um filme de proteção e cada um deles vai agir endofiticamente, ou seja, colonizando o tecido da planta e induzindo a resistência sistêmica de dentro para fora. Agora me diz, faz sentido se aplicar um produto que age por competição e colonização preventiva depois que o fungo ou o patógeno já se estabeleceu? Não, né? Porque o patógeno já ocupou esse espaço. A janela de competição, ela fechou. Por isso, gente, o biofungicida, ele é preventivo por natureza. Ele não cura, ele vai proteger. Então, quando você entende o modo de ação, o posicionamento, ele vai virar uma consequência muito lógica na nossa cabeça. E não uma regra que alguém mandou seguir. Por isso, gente, por isso que o podcast existe, por isso que o Bioagrotech existe. Que eu quero que vocês pensem. Esses dias, gente, eu postei explicando assim, produtor de HF, vou te ensinar como a pensar sobre biológicos. E eu acho que um cara, ele não chegou a ver o vídeo até o final, eu explicando como é que funciona, a parte preventiva e tal. E aí ele respondeu assim, Deus me livre, que mitidez. Eu dou muita risada, gente. Eu tenho alguns haters, isso quer dizer, né, que a gente já tá expandindo, a gente tá crescendo muito, mas eu acho muito engraçado, porque muitas vezes na internet, e se você trabalha com internet, tá começando a fazer vídeo, tô recebendo várias pessoas também que estão fazendo vídeo, mandando pra mim, ver o que eu acho, tô gostando, viu? Tô gostando, podem mandar sempre. E você que tá começando a trabalhar com a internet, e não tem como, gente, qualquer trabalho, a gente tem que ter não é um sangue de barata, mas assim, dar risada dessas coisas. Porque a gente sabe que a gente tá ali para passar informação, passar conhecimento, a gente recebe coisas positivas, pelo menos no meu caso, eu sempre recebo, nossa, muito obrigada por compartilhar o conhecimento, e isso que me nutre. E aí eu dou risada com esse tipo de comentário, enfim. Só quis trazer para vocês aqui, que aqui no podcast, né, nós somos amigos e amigas, então eu gosto de trazer isso para vocês como uma forma de incentivo. Não se preocupem com os haters ou as pessoas que vão falar alguma coisa, sendo que você sabe que tá fazendo algo para ajudar outras pessoas, né? Bom, voltando. A sexta pergunta, e eu quis trazer ela aqui só pra... Eu nem fiz nenhum episódio sobre isso, mas eu gostaria de lembrar vocês algo muito importante. Alguém perguntou sobre o controle de ervínia, que é uma bacteriose, nas brássicas, né? Repolho, hortaliças em geral. E bacterioses, gente, eu preciso ser bem sincero, o mercado de biobactericidas ainda é muito limitado. Tem alguns registros pontuais, por exemplo, de bacilos amiloliquefaces e subtilis. Para registro, quem trabalha com cana aí vai saber, né, da estria vermelha, que é uma bacteriose, mas para a maioria das bacterioses em hortaliças, incluindo a ervínia, o portfólio biológico registrado ele é muito escasso, eu acredito que nem tenha. E tem uma razão biológica para isso que eu quero passar para vocês aqui. A bactéria contra outra bactéria não funciona da mesma forma contra um fungo. Quando o tricoderma parasita um fungo, ele vai invadir e vai consumir ele de uma ação predatória, um predador mesmo. Quando o bacillus age contra uma bactéria patogênica, o mecanismo é diferente. Ele age principalmente por competição, disputando o espaço e nutriente que está ali na folha, no solo, e por antibiose, que é a produção dos metabólitos que tomam, né, que formam aquele halo de inibição. Vocês já viram uma placa de Petri que tem um halo de inibição que o patógeno não consegue crescer e a bactéria vai liberando alguns compostos? É exatamente isso que acontece. Essa é a ação da bactéria contra outra bactéria. E, basicamente, é isso que acontece também em campo, mas numa escala muito maior. Então, sim, há um potencial, tem gente que utiliza, pode te ajudar, mas a gente não tem nada registrado, nenhum controle específico para isso ainda hoje. Mas só lembrando que se você tem a pressão de ervínia na sua área ou uma bacteriose, o manejo integrado ainda é muito dependente de várias práticas culturais, rotação de cultura,
cultura, o manejo de irrigação, eliminação de plantas doentes ali na área. Com o biológico, esse componente é complementar, tá? E tem muitas áreas também que mostram que a bacteriose acontece quando tem áreas muito irrigadas, com temperaturas muito altas, que a bactéria ama isso, e áreas também com falta de oxigênio no solo, tá? Inclusive, no curso de manejo biológico na soja, eu tenho um módulo inteiro falando sobre biofungicidas e eu explico muito bem sobre a questão tanto dos biofungicidas do solo quanto foliares. Mesmo que você não trabalhe com soja, eu falo que a soja é uma planta modelo, por isso eu fiz um curso de manejo biológico para soja, para vocês entenderem porque a gente consegue aplicar biológico no ciclo inteiro. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio para quem tiver curiosidade de saber mais sobre o curso, tá? Eu também vou deixar aqui nesse link para redirecionar vocês para o nosso WhatsApp, o nosso grupo VIP, enfim, os outros episódios do podcast. Também a gente tem consultoria e mentoria, só para vocês saberem. Então tá tudo lá. Clica lá no link. Bom, e a última, e essa aparece bastante também, eu já fiz vários vídeos no TikTok, inclusive estamos com mais de 3.000 seguidores no TikTok. Parabéns, gente. Vocês são sensacionais. E eu tô muito feliz que o Bioagrotech tá crescendo assim. Bom, a pergunta sobre azospirillum é: por que eu posso usar só 4 doses durante o ciclo? O azospirillum, gente, ele precisa colonizar a risosfera interior das raízes para exercer sua função de fixação biológica de nitrogênio, promoção de crescimento. Ele ajuda muito nessa questão, né, do ácido dolacético, inclusive. E as aplicações, elas precisam ter esse cuidado, por quê? Porque mais do que 4 aplicações não vai aumentar o efeito e, principalmente, a gente tem que tomar cuidado porque como ele é um micro-organismo que produz muita auxina, ajuda muito na promoção de crescimento, ela pode estressar a planta. Então, mais que 4 vai trazer um estresse que a planta não vai conseguir suportar. Entendeu? O episódio número 2 do podcast fala exatamente sobre azospirillum. Vai lá e escuta esse episódio. E lembrando vocês que a gente gosta de utilizar sempre 2:1, ou seja, 2 doses de Brad para 1 de Azos. Mais que isso, gente, não tem necessidade. E a gente gosta de falar de 4 doses porque 2 são no solo e 2 são parte aérea. Que a gente aplica ali geralmente no máximo 15 dias, né, pós-plantio. Bom, então é isso, pessoal. Essas 7 perguntas com as 7 respostas, todas aí com esse fio condutor que é vocês entenderem o modo de ação. Que o posicionamento ele vai vir como uma consequência, né? Se vocês quiserem a parte 3 do FAQ, comenta aqui no episódio, deixa um oi aqui, eu falo, faz a parte 3 aí de perguntas e respostas. Ou lá no TikTok ou no nosso Instagram, e aí a gente faz uma parte 3 para vocês. Porque, pelo menos, a parte 1 foi, assim, uma das mais ouvidas. Eu só queria comentar com vocês que no Spotify a gente já chegou a 29 países escutando o podcast e mais de 7.000 plays. Então eu tô muito feliz, eu queria compartilhar isso com vocês, por todo o apoio, todo o suporte, as mensagens que vocês mandam, né, pra gente aqui, pra minha equipe e pra mim. E isso dá muita vontade de continuar esse projeto, porque além desse eu tenho mais 2 projetos, então eu acabo me dividindo. Eu não sei como que eu tenho tanto tempo pra fazer tanta coisa, mas a gente faz. Fim de semana eu tô aí trabalhando e é sobre isso. Bom, se você gostou desse episódio, compartilha com as pessoas que também vão gostar de saber dessas dúvidas, ou tem essas dúvidas também sobre os biológicos. E eu te espero na semana que vem, às 6 da manhã, quarta-feira. Até o próximo!